Fala, buscadores de conhecimento, embaixador Rodrigo aqui na área, mais episódio do Bora Aprender? Bom, buscadores, continuando a saga do nosso TCC, nesse vídeo a gente vai falar sobre algo que vai facilitar demais a sua produção do TCC. E daí eu não estou falando a respeito de capa, contracapa, folha de rosto, esses itens obrigatórios que a gente precisa colocar no nosso trabalho. Mas você aprendendo sobre estilos no Word vai facilitar a sua vida muito, porque na hora que você for escrever o seu conteúdo, você já vai estar com aquele estilo configurado e você não vai mais ficar se preocupando em justificar, em mudar o tipo da letra, o tamanho dela, o espaçamento, todas essas configurações que a gente precisa, que a gente sabe que precisa ter no TCC, você não vai mais se preocupar com isso, porque você só vai aplicar o estilo e o estilo vai colocar todas essas configurações automaticamente. Muito legal, né? Bom, isso é fundamental para que você consiga ter uma produção melhor no seu TCC. Bom, buscadores, então antes de entrar nos estilos, de fato, vamos primeiro entender o que são os estilos. Os estilos são padrões. Esses padrões, a gente determina algumas configurações do nosso texto e ele aplica automaticamente sempre que a gente selecionar esse estilo. Então a ideia é o seguinte: eu vou escrever um texto no meu Word, eu vou usar um determinado estilo. Eu vou configurar, eu vou escrever um título ou um subtítulo, eu vou usar outro estilo. Dessa forma, a gente não vai mais ficar se preocupando se ele está com o espaçamento correto, se ele está alinhado corretamente, se a letra, o tipo da letra é correta, se ele está em negrito ou não está em negrito, enfim, a gente não se preocupa mais com isso. A gente se preocupa apenas em aplicar o estilo. Dessa forma, a tua produção do TCC vai ficar muito melhor. Bom, agora que a gente já entendeu, então bora ver como que funciona a configuração dos estilos. Vem comigo! Bom, puxadores, vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai fazer é a introdução. A introdução ela vai ter a mesma configuração dos demais títulos do nosso trabalho. Então a gente vai começar por ela especificamente. Depois a gente vai para o texto em si que a gente vai ter no nosso trabalho, que também daí para frente ele vai seguir a mesma configuração. Bom, uma coisa importante a gente falar antes de começar essa configuração é que isso vai precisar constar no nosso sumário. E aí, para o nosso sumário, é importante que a gente tenha a utilização de estilos específicos para títulos e subtítulos. Por que isso? Porque o nosso sumário, quando ele for gerar o nosso sumário automaticamente, ele vai buscar exatamente por esses estilos de título e subtítulo. Então é importante que a gente utilize esses estilos para que eles apareçam em nosso sumário. Ok, dito isso, então vamos configurar esses estilos. Para a gente configurar esses estilos, eu vou primeiro indicar para você quais são os estilos que o sumário reconhece. Então a gente tem aqui, ó, título 1 e título 2. Mas se você tiver um terceiro nível, quando você começar a mexer aqui no 2, ele já vai criar o 3 e quando você mexer no 3 já vai para o 4 e assim por diante. O próprio Word vai criando esses estilos automaticamente conforme a demanda, tá certo? Mas é importante a gente falar que os que o sumário reconhece são título 1, título 2, título 3 e assim por diante. Primeira coisa que a gente vai fazer é configurar então o título 1. Para configurar o título 1, eu vou clicar com o botão direito sobre ele, vou vir na opção modificar. Na opção modificar, eu tenho aqui embaixo, ó, formatar. Aqui embaixo do lado esquerdo, eu tenho a opção formatar. Vou clicar aqui, vou vir na opção fonte. E na opção fonte, veja que a fonte está como mais títulos. Eu vou colocar aqui como Arial, ó, certo? Que é a fonte que a gente está utilizando. O estilo da fonte é negrito, não é o normal, é negrito. Aqui ele está como tamanho 16. Eu não vou alterar isso aqui, até fica como desafio para você. Você já sabe aonde ir buscar essas informações de tamanho de fonte, tudo isso que a gente precisa dentro do nosso TCC. Então, fica como desafio para você ir lá buscar, ok? Eu vou deixar como 16 aqui, porque eu acho que vai ficar legal também no nosso trabalho. Na cor da fonte, eu vou alterar, porque ele não está preto especificamente, né? Eu vou vir aqui em preto, ou na verdade eu posso até clicar no automático, que já é o preto também, tá? Selecionei aqui, vou clicar em OK. Cliquei em OK, ele já deu uma alteração aqui, inclusive na cor da fonte, tá? Não sei se você reparou, se não, volta um pouquinho o vídeo aí que você já vai ver que realmente isso foi aplicado. Eu vou vir aqui de novo na opção formatar, vou lá em parágrafo, e isso aqui é bem importante. O que a gente vai precisar mexer aqui é apenas no alinhamento, porque ele está aqui como esquerda, e ele está no nível 1. Bom, ele já está configurado da maneira correta, porque de fato os textos, os títulos, eles precisam estar alinhados à esquerda. Você está vendo aqui nível do tópico 1, porque a gente está no título 1, tá? Então aqui está ok, está certo, eu não vou mais mexer nele, vou só clicar aqui em ok, ó. E vou clicar agora em ok de novo.
E aí eu posso sim já clicar. Veja que nesse momento o estilo que está sendo aplicado no meu texto, no meu Word, é o normal, é ele que está selecionado. Então se eu escrever aqui, ó, ele está aparecendo negrito porque ele está com o negrito aqui selecionado, tá? Vou tirar o negrito e aqui ele está no estilo normal. Então se eu começar a escrever aqui, ó, ele vai aparecer já no estilo normal, tá certo? Só que não é isso que eu quero escrever agora, eu quero escrever um título. Veja que na hora que eu clicar aqui no título 1, ele já vai mudar, inclusive o posicionamento aqui do meu cursor. Ele já vai jogar para a esquerda, já vai colocar em negrito, você vai ver o que vai acontecer. Repare até inclusive aqui que o N vai estar em negrito. Eu vou clicar sobre ele, ó. O N está em negrito, ele já alinhou para a esquerda. Por que isso? Porque a gente já configurou o nosso estilo de título. Então, primeiro estilo vencido. Se eu colocar aqui então, introdução, ele já aparece configuradinho certinho. Bom, muito bom isso, né? A gente já facilitou bastante a nossa vida. Todos os outros títulos que a gente for colocar, ele já vai aplicar essa configuração, tá certo? Lembrando que o estilo de título 1, a fonte ela tem que ser sempre em caixa alta, tá? Então, observe isso. E se você for escrever e não lembrar de você colocar em caixa alta, lá no sumário, quando você gerar esse sumário automático, ele vai buscar exatamente como você escreveu, tá certo? Então é bem importante a gente falar sobre isso. Mas olha só, olha o que vai acontecer. Se eu pressionar o Enter, ele já pulou aqui para o estilo normal, ó. Tá vendo? Ó? Ele já saiu do título 1, já foi para o estilo normal. O que significa isso? Significa que ele já tem um padrão de escrita. Quando ele entende que você está utilizando um título e você pressionou o Enter, o Word, ele, na sua inteligência artificial, na sua IA, ele já vai entender que você vai escrever um texto. Então, se você já vai escrever um texto ali, ele já aplica o padrão para escrita de texto do teu trabalho, que é o estilo normal. Então, esse estilo normal aqui é o melhor que a gente pode utilizar para escrever o texto do nosso trabalho. Então, vamos mudar aqui então as regras do nosso estilo normal, para que na hora que a gente for escrever então o texto do nosso trabalho, ele já aplique automaticamente. Pressionou o Enter depois do título 1, ele já vai cair automaticamente nesse estilo e já vai facilitar ainda mais a nossa vida. Então vamos lá, clicar com o botão direito sobre o estilo normal. Venho de novo aqui na opção modificar. Vou vir aqui na opção formatar, aqui embaixo do lado esquerdo, fonte. Primeira coisa, o corpo aqui vai ser Arial, certo? E aí é estilo normal, ele já está como 11, eu vou deixar aqui como 11, lembrando, volte lá, a gente já viu inclusive isso nos vídeos anteriores, qual que é o tamanho da fonte, se você voltar lá você vai ver. Vou clicar em OK, veja que aqui ele já aplica essa regra nova. Vou vir aqui de novo em formatar, vou vir na opção parágrafo e aqui está à esquerda, ó. Eu não vou utilizar o alinhamento à esquerda, porque o texto ele tem que ter alinhamento justificado. Então vou selecionar aqui, ó, justificada. E aqui o nível do tópico ele está como o corpo do texto, porque ele não tem título aqui ele é o texto de fato, né? Aqui em recuo, isso aqui é bem importante a gente falar que a primeira, ele tem um recuo na primeira linha. E é exatamente 1,25. Quando você já seleciona aqui primeira linha, ele já coloca por padrão 1,25, tá certo? E aqui, ó, no espaçamento entre linhas, ele está como múltiplos, você vai selecionar aqui 1,5. Beleza, é exatamente. Veja que aqui ele já está inclusive aplicando essas regras, ó. Vou clicar em OK, vou clicar em OK de novo e veja, vamos voltar lá para o nosso estilo, que agora ele já vai aplicar automaticamente o nosso texto. Eu vou gerar aqui, ó, um igual rand e vou colocar aqui, ó, 5,5 e vou pressionar o Enter. Olha só, veja que ele já colocou aqui nosso estilo em Arial, está em tamanho 11, certo? E olha só aqui, ó, embaixo da introdução. Mas repare, quando a gente fez isso, a introdução ela também obedeceu aqui o nosso recuo. Então vamos ver se ele mudou automaticamente isso aqui. Vamos configurar de novo a nossa introdução. Para isso a gente vai vir aqui no estilo de título 1, vou clicar com o botão direito, vou na opção modificar e vou vir aqui em formatar parágrafo. Olha só, ele está como justificado já, então já está errado aqui.
né? Ele assumiu a configuração do nosso texto, né? Então vamos já voltar. É bem importante você já reparar isso para você ajustar na hora que o erro acontecer. Vamos colocar aqui em nenhum, então ele está alinhado à esquerda, nenhum aqui em espaçamento. Vamos clicar em OK de novo, vamos pressionar o OK. Beleza, agora sim, a introdução já obedeceu a nossa regra. Muito legal, né? Bom, pescadores, e antes de encerrar, só lembrando que a gente configurou 2 estilos, né? O título 1 e o normal, e a gente precisaria configurar o título 2, 3 e assim por diante, tantos quantos forem necessários para o seu TCC. Fica aí o desafio para você fazer também, na hora que você for configurar o seu TCC, esses outros estilos conforme a sua necessidade. Tá certo? Mas antes de finalizar, a gente está vendo aqui que a introdução ela não está no topo da nossa página, né? Então eu vou subir aqui com o mouse, ó. Veja que tem mais 2 linhas para cima. Então a gente não vai deixar essas linhas em branco, a gente vai puxar a introdução para a primeira linha da nossa página. Então eu vou pressionar o delete até que a introdução seja a primeira linha, né? Se eu jogar agora o mouse para cima, ele já vai para a página anterior, e se eu jogar para baixo, ele já vem direto para a introdução. Show de bola, né? Muito legal, né? Viu como é fácil facilitar a nossa vida na hora de produzir o nosso TCC? Aplique os estilos. Tenho certeza que você vai ter um ganho muito maior. Curtiu? Então se inscreve aqui no canal e não esquece de deixar o seu like. Aquele abraço. Já conhece a plataforma de cursos do Senai Play? São cursos gratuitos, 100% online, em mais de 20 áreas tecnológicas. Invista no seu futuro com o selo de qualidade Senai. Acesse senaiplay.com.br.